Quando a gente vê uma pessoa doente, normalmente ela tá sem cabelo. Todo alimento é potencialmente inflamatório se ele não foi bem digerido. Botar óleo essencial, que também é outra moda, no shampoo. Em qual shampoo? Que base ele tem? Formulado no quê? Em que pH? Eu canso de ouvir isso na internet. Pega o seu shampoo, 3 gotinhas de óleo de alecrim. E se a pessoa tem uma psoríase? Tá, então não vou passar minoxidil, não vou passar nada que vai fazer mal para minha pele, mas eu vi na internet uma máscara de iogurte ou de abacate para passar no couro cabeludo. Então essas coisas são naturais e são alimentos. A gente come. Eu posso passar? A gente come. Alimento é para comer. Cosmético é para passar. Que cabelo é sobra? Não adianta eu passar o abacate. Esse abacate, ele precisa estar no meu intestino, fazendo a produção das bactérias boas que vão me trazer uma melhora no meu cabelo. Na medicina chinesa, você fala em força do cabelo. O cabelo, ele só é forte quando ele é excedente. A gente chama de força. A força do cabelo vem do rim da energia ancestral. Então, eu tenho um cabelo forte quando eu tenho sobra de energia. O intestino absorve todos os nutrientes. E esses nutrientes, na primeira ordem que eles são absorvidos, vão para onde? Para o plasma, que é a parte líquida do sangue. E é esse plasma que nutre a pele, né? Tanto que, assim, quando que esse plasma está diminuído? Quando eu estou desidratado, como é que fica a pele? Por isso que eles falam, tem que tomar água para a pele ficar bonita. Leva bastante tempo para recuperar o cabelo. Se é que consegue recuperar da forma como ele era antes da bariátrica, assim. Então a Ayurveda fala que quando os ossos estão bem nutridos, o resultado vai ser um cabelo bom, né? Então não adianta tu pensar só no cabelo se tu não pensar na nutrição, como ela está acontecendo, né? Ela é um reflexo de uma força. É isso, porque o osso é um dos últimos tecidos a serem nutridos, então ele é sobra também. Ele é sobra também. Eu fui para um curso de visagismo, que agora está super em alta, também é outro assunto, que me disseram que eu não podia ser loira, que eu tinha que ser morena, que eu tinha que cortar o cabelo de um jeito, que combinava mais, que eu ia rejuvenescer. Se eu mostrar a foto desse dia e hoje, naquele dia eu tinha 70 anos. Olá, estamos aqui para mais um episódio da Nata da Nata e hoje o assunto é maravilhoso e tem Raquel em dose dupla. Nosso assunto de hoje é estética, vaidade e cuidados. Mas antes de começar, eu vou pedir para vocês, esse canal tem um propósito de trazer cuidados, informações importantes sobre a sua saúde, sobre a sua vitalidade, sobre os seus cuidados. Então, curta o canal, divulgue, mande para os amigos. É muito importante. Você sabe que o YouTube distribui se você clicar lá, der um joinha, né? Senão ele não distribui. Então, é isso que a contrapartida que eu peço para vocês é curte o nosso canal. Então, hoje nós estamos aqui com a tricologista Raquel Pedrolo, que é minha filha. E eu estou muito feliz de estar aqui conversando com ela. E a Raquel Nutri. Então, duas Raquéis que nós vamos estar falando, então, sobre estética, vaidade e cuidados. Muita informação. Fique conosco. Raquel, o que é tricologia e quem é a tricologista Raquel? Olá, eu sou a Raquel Pedrolo, sou tricologista. O que é tricologista, né? Tricologista é uma especialização. Então, hoje na América Latina, nós precisamos ter um título de pós-graduado em tricologia para exercer esse título, essa profissão. E a tricologia, ela cuida, então, ela é a ciência que cuida do cabelo, do couro cabeludo e da haste. Eu posso dizer hoje que eu sou realmente apaixonada pelo meu trabalho, que é fantástico você ver
o quanto isso impacta na vida das pessoas, o quanto quem conhece a tricologia, nós vínhamos conversando, né, de quando você conhece, quando você tem esse conhecimento, não tem mais como ignorá-lo. Então, ele realmente se torna, para mim, se tornou uma paixão. E Raquel? Bom, eu sou Raquel Calone, nutricionista, e eu trabalho com a Ayurveda, que é uma ciência milenária indiana. É uma ciência que tem só 5.000 anos de idade, e também com modulação intestinal. Modulação intestinal nada mais é do que o tratamento aprofundado do intestino com alimentos, com probióticos, mas isso tudo junto com o conhecimento do Ayurveda. Essa sou eu, que também amo muito o que faz. Que legal. E por que juntamos cabelo com alimentação? Né? Então, assim, o que representa o cabelo na nossa cultura? Eu venho pensando isso há algum tempo já. A gente tem muitas mitologias que trazem essa questão do cabelo, muitas histórias. Rapunzel, Sansão, né? E sempre esses personagens que nos trouxeram, que tem que remete ao cabelo, que conta uma história de cabelo, ele vem com uma força, com uma característica, né? Sansão, quando quiseram derrotar ele cortaram o cabelo, né? Uma representatividade que o cabelo traz, de se empoderar, né? Mas não o empoderamento falho, o empoderamento de eu me olhar no espelho e eu gostar daquilo que eu vejo. Então, eu acho que o peso social é muito esse. Quando a gente vê uma pessoa doente, normalmente ela está sem cabelo. Hoje a gente tem o câncer, né? Como a doença mais temida do século. E a representatividade do câncer é a perca de cabelo. Uhum. Na medicina chinesa, você fala em força do cabelo. O cabelo ele só é forte quando ele é excedente. A gente chama de força. A força do cabelo vem do rim da energia ancestral. Então, eu tenho um cabelo forte quando eu tenho sobra de energia. E isso eles falavam também, né? A medicina chinesa é filha da Ayurveda, né? Então, esses povos antigos, esses povos ancestrais, eles sabiam disso. Como? Por observação. Então, o cabelo, ele é uma fortaleza, né, de sobra de energia, de vitalidade. Mais que energia, eu diria vitalidade. E é assim na Índia também, né? Exato. Até agora, quando a Raquel estava falando de Sansão, né, eu fiquei pensando, poxa, mas tem total sentido com força, com vitalidade, né? O Ayurveda fala o quê do cabelo? Só um pouco diferente da medicina chinesa, mas que ele é um subproduto de um dato. Dato, para o Ayurveda, são tecidos. Então, o Ayurveda fala que quando os ossos estão bem nutridos, o resultado vai ser um cabelo bom, né? Então, não adianta tu pensar só no cabelo se tu não pensar na nutrição, como ela está acontecendo, né? Ela é um reflexo de uma força. Bem isso, porque o osso é um dos últimos tecidos a serem nutridos, então ele é sobra também. Ele é sobra também. Uhum. Uhum. E eu acho fantástico isso quando a gente se reúne e vê, né, essa fala única. E da mesma forma quanto a gente é negligente com uma coisa tão simples, que é a nutrição. Que é... nós vínhamos falando no carro, a gente está na moda do autoconhecimento, né? E o que é o autoconhecimento? Você sabe como funciona o seu organismo? Porque antes de qualquer coisa, como eu funciono? Anatomia do meu corpo. O básico, né? O básico do básico. E aí, autoconhecimento, eu acho que ele passa por essa esfera. Sim. De eu entender muito. A gente fala, lógico, da mente, saúde mental, emocional. Tudo isso tem influência e tem influência sobre o cabelo e diretamente.
Quando a pessoa passa por um estresse oxidativo muito grande, a primeira coisa que o organismo vai fazer é desconectar cabelo. O que é estresse oxidativo? Estresse oxidativo é o que, de fato, ele ataca as tuas células. Existe uma liberação muito grande de um hormônio. Cortisol é o mais conhecido, mas é uma cadeia, não é só o cortisol, né, Raquel? Hoje a gente já sabe disso. Mas o cortisol é o que a gente mais difunde e ele ataca a célula. É um ataque, realmente. E aí você precisa de muitos outros hormônios, de muitas outras vitaminas. Isso é consumido. Então, o nosso cérebro, o nosso organismo, ele é primitivo. Ele vai entender que eu preciso defender os órgãos. Isso, acho que em todas, a gente já fala sobre isso. Então, o que eu tenho vai ir para os órgãos. E aí, a gente não sabe. Mas, para manter isso daqui funcionando, o organismo demanda uma energia muito grande. Além de ser uma região distal, a gente está totalmente longe do bombeador, né, que faz essa corrente. Então, isso exige do organismo ter cabelo conectado, exige muito nutrição. Não tem como. Não tem como. A gente não consegue ter bons resultados dentro. Hoje eu falo que o tricologista, o terapeuta capilar, que não olha de forma integrativa, ele não entrega resultado. Ele te gera um bem-estar de você estar lá na sessão, na terapia que existe, mas ele não te entrega resultado. Como nós falamos, o cabelo é excedente e se eu olhar só para o cabelo, eu não vou ter resultado. Não tenho. Que interessante isso, né? Quando a gente pensa numa planta. Quando tu aprende o básico dela. Exato. Que tu quer que ela venha forte, daí ela está perdendo aquelas folhinhas, eu tenho a poda. Para quê? Porque senão toda a energia dela vai para aquilo. Vai para aquilo. Planta não. Então tu poda, ela fica mais forte. Quando ela está bem fortalecida, é o mesmo princípio, né? A natureza funciona de uma única maneira. E o ser humano insiste em não entender qual ela é. Desconectado, né? É que, na verdade, é desconexão. Não se percebe que nós fazemos parte dela. E que nós funcionamos da mesma maneira que a planta, que o bicho, que, né? A gente fala, por exemplo, a queda de cabelo. Agora é uma época que lá na clínica tem muita procura. Porque eu tenho queda de cabelo. Lógico. Você faz parte da natureza. Em qual estação nós estamos? Não é o outono? Agora é inverno. Agora é inverno. Mas a antiga... A de ontem. A de ontem. Eu faço parte. Eu estou no ciclo. Então, assim, tudo que eu não cuidei no verão, ele vai cair no outono. É o princípio. Então, e nós vamos ter menos vitalidade também, porque a energia no inverno, ela se recolhe, né? Nós precisamos de energia, ela é mais profunda. Por quê? Porque eu preciso aquecer o organismo. Então, também vai sobrar menos para o cabelo. Inverno, o cabelo é menos viçoso. Ele tem menos brilho. Por quê? Porque a energia, o sangue, os chineses falam que o sangue é recolhido para o interior. Como nós deveríamos, nós também ficamos recolhidos, né? Ficamos dentro de casa, mais protegidos. Estamos mais cansados. Faz parte. Faz parte da natureza. É o ciclo. ciclo. No inverno, então, eu teria que acordar mais tarde, por conta que o sol ainda não nasceu. Né? Dormir mais cedo, porque o sol se põe muito mais cedo. Isso tudo é uma saúde. Quando a gente fala de cabelo, se você não entrar com isso, com essa abordagem, fica muito difícil ter resultado. Eu tenho algumas pacientes que já estão, né, em parceria com a RAC, contigo também, e a gente vê o quanto isso melhora. Né? Algumas patologias, ela precisa de uma terapia junto. Né? Algumas patologias a gente sabe que precisa cuidar do intestino juntamente com a tua saúde mental,
Então, cada patologia tem a sua particularidade. E a gente precisa dessa integração, né? Disso acontecer. Raquel, o que está oculto em termos de nutrição na queda de cabelo? Quando você está trabalhando com alguém com queda de cabelo, o que isso te alerta? Tá. Num nível mais, digamos assim, que a gente primeiro observa em exame clínico é a deficiência de vitaminas. Né? De vitamina D, de vitamina B12, de ferro, de selênio, magnésio, enfim. Mas o que levou a essa escassez desses nutrientes? Né? Porque a gente não pode ir só na suplementação. Por que essa pessoa está com falta? Exceto a vitamina D que vem do sol, né? Essa, ok. Mas o restante... Aqui é plausível, né? Exato. E mesmo um país que bate sol, é ótimo. Que tem bastante sol, a absorção a gente sabe que não é mesmo, mas enfim. Então, a gente pensa primeiro numa absorção. Então, por exemplo, a vitamina B12, né? A B6... Todas as do complexo B, biotina, que nada mais é que a B6. B7. B9. Exato, vem da absorção. Então, não adianta ter a fonte, mas eu como carne, eu como ovo. Não importa. Quem vai mandar esses nutrientes para todo o teu corpo é teu intestino. Então, já começa na tua digestão lá do estômago. Né? Se essa digestão está enfraquecida, a tua alimentação não está adequada, o intestino não vai absorver bem. Então, a primeira coisa que passa pela minha cabeça é a absorção. Né? Daí depois, se está faltando alimento, porque geralmente não falta, inclusive ele sobra. Né? Mas na absorção. Só tá errado. Exato. Exatamente. Desequilibrado, eu diria. Talvez um grupo com mais prevalecendo. Mas ele é fácil de corrigir, né? E isso que eu ia falar. Tu tirou a palavra da minha boca. Eu gosto de dar testemunho, né? Então eu gosto de fazer, testar, para depois falar para alguém fazer, porque é muito difícil fazer muita coisa. E quando eu comecei, né, o meu desafio é muito engraçado, porque eu, de fato, né, mãe, eu nunca tive cabelo, né? Vamos, é irônico o que eu vou falar aqui agora, porque a profissão que a gente vai escolher parece que tem muita... Essa sempre foi uma, né? Eu olho minha foto pequena, aquele cachopinha só, né? Não tinha cabelo. Eu cheguei a usar 3 faixas de mega hair para ter a sensação, né? O empoderamento do cabelo. E hoje eu olho para o meu cabelo e eu digo, foram poucas coisas que eu mudei. De verdade, foram coisas muito básicas, né? Que a gente fez alguns ajustes na alimentação, a gente fez algumas acupunturas, ajustou, né, algumas coisas, e o meu cabelo cresceu. Como nunca tinha crescido, numa quantidade que eu nunca tinha tido. Então, contrariando, inclusive, as estatísticas que a gente fala, que se tu nunca teve esse cabelo, você não pode construir ele. Eu acredito nas literaturas que falam que a gente não gera novos folículos pilosos, porque isso é na gestação. Mas eu posso ativar folículos pilosos que até então não tinham nunca sido ativados por ter uma deficiência pela vida inteira. Que tu pega um histórico de uma criança como eu, com o meu histórico, que aí tu ouve o intestino... Você diz assim, é óbvio que ela não teria cabelo. Então, você na vida adulta pode se responsabilizar. Pode fazer alterações, mudanças. Que você vai ter um resultado que você nunca teve. Nunca teve. E isso é muito fato, assim. E isso hoje é muito importante. Porque eu olho para o meu cabelo e eu digo, tem como. E aí isso é testemunho. Porque aí eu vou para a clínica e eu posso dizer com propriedade, olha só. É possível. É possível. É possível. Tem como construir isso. É que, de uma certa forma, penso que é fácil, né, dar culpa para a genética. Exato. Dizer que tu não vai conseguir construir. Cai-se naquele conformismo. Então, já que eu caí no conformismo, mas eu vi a propaganda
de uma cápsula e de um shampoo milagroso, porque já que não vai ter jeito de eu fazer esse trabalho, Exato. mas eu acredito em algo que está lá feito de alta tecnologia e que pode me resolver. Exatamente isso, Raquel. Pronto, é fácil? É fácil. É isso. E a solução mágica, ela não existe. Nem make-up hair? Que cresce 10 centímetros por mês. Isso não existe, gente. Por favor, vamos situar as coisas. Entende? Não tem como. Não tem Perdeu o como. patrocínio. Perdi o patrocínio. Agora não vou ter mais patrocínio. Mas é sobre isso. E eu vejo em clínica o quanto isso é procurado. Eu tenho o maior respeito por todos os meus colegas que fazem transplante capilar, por exemplo. Mas muitas vezes é uma solução rápida e fácil para a pessoa. Ela poderia fazer outras coisas e talvez ter um resultado. A mesma coisa que nós vínhamos falando dos injetáveis, de você já entrar com uma primeira abordagem com os injetáveis para estimular. Mas o que você está estimulando? Se você está com um intestino ruim, e aí você está injetando mais coisas que também vão exigir dos teus órgãos dentro da medicina para... Entende? Então, assim, será que eu estou fazendo a melhor abordagem? Em algum lugar vai estourar. Exato. Em algum lugar vai A estourar. solução mágica, em algum momento, vai trazer o problema. Sim. Vai te apresentar vai o te problema. apresentar talvez da mesma forma. Ou pior. Eu diria que pior, porque você adiou. Mascara, né? Mas é mascarado. Então, tem como. É chato falar dessas coisas, porque parece que a gente está falando sempre das mesmas coisas. Exato, mas é o básico. É o básico. É o básico. E o básico em cabelo, gente, é engraçado. Não sei quantas pessoas param na minha cadeira que não sabem higienizar o cabelo. Higienizar. Nós não estamos falando... Como assim? Não é só ir embaixo do chuveiro e lavar cabelo? É isso, não. Eu, por muito tempo, lavei meu cabelo super errado. Eu também. Eu era uma dessas que não sabia. Não é? Isso aqui. Porque a gente... Exato. Porque a gente não entende funcionamento. Eu não entendo que isso aqui é similar a uma escama de peixe. E que se eu fizer esse processo, ele vai abrir. E aí eu reclamo de frizz, e aí eu faço progressiva. Uhum. E aí eu vou piorando a minha Chapinha? condição. Todo dia? Eu vou piorando a minha condição porque eu não sei lavar o meu cabelo. E uma das coisas que é muito importante, né? Isso aqui e o cabelo nem tanto, né? Porque ele é excedente. Mas no couro cabeludo, tudo que você põe de química é pele, vai para o fígado, vai para o intestino, vai para o pulmão. Exatamente. Ele né? absorve Exato. tudo. Ele absorve tudo. Então, A qualidade do teu shampoo, a qualidade do produto que você usa para alisar, tudo isso passa e metaboliza por fígado, rim e pulmão, depende do produto, né? Não, eu tô Exato. aqui gestante, não pode pintar o cabelo, né? Exato. Das pessoas se surpreendem quando a gente fala isso, é só ensinar as pessoas a pensarem naquilo que elas fazem sem saber o porquê. Sem saber por quê. E hoje a gente fala, por que a gente respeita o ciclo do primeiro período de gestação? Porque também está em formação aquele feto, né? Então, eu já vou levar isso para aquela criança lá dentro. Já vai atingir aquele bebê. Então, assim, por mais que a gente tenha tecnologias hoje que nos permitam colorir, descolorir, alisar, mesmo a gestante, mas existe todo um limite. Uhum. Eu acho que tudo você precisa analisar. Tudo você precisa analisar. Qual é a condição dessa gestante? Perfeito. E ela está gestando, são só 9 meses. São né? só 9 meses. Pois é, você São não só consegue ficar um 9 período sem meses. retocar a raiz. Faz parte. Mas a gente vive numa ditadura da beleza e que a gente vem vendo na área da estética. Isso muito profundamente. Tem um exemplo desse rapaz que veio a falecer fazendo peeling de fenol, né? Ok, existe a questão da moça não ter habilitação, né? Tem toda essa questão. Mas aonde está chegando essa nossa busca incessante
pelo não linhas, né? Não linhas. Não Agora não pode mais linhas. ter linhas, gente. Não linhas. E o cabelo passou por isso. A ditadura da progressiva, que perdurou por tanto tempo, e assim, eu diria que ainda existe. Hoje eu vivo num outro mundo, lógico, né? O meu trabalho não tem isso, então eu vivo numa outra realidade. Mas isso é real. Eu conheço salões que fazem ainda 10, 12, 15, 20 progressivos por dia. Tem público. Mesmo a gente sabendo de todos os malefícios, mesmo sendo proibido, é proibido por legislação no Brasil. Todas as progressivas ácidas são proibidas. São proibidas exatamente porque o produto que contém esse alisamento faz mal? Sim, porque ele tem a permeação cutânea, como vocês acabaram de fazer, e com o longo do tempo, além dele danificar a fibra, ele traz o malefício para a pele, que é isso que a gente esquece. A gente cuida disso daqui, né? Dessa pele. Mas essa pele, ela é a extensão dessa pele. É que ela está escondida, Tá escondida. né? Então só Exato. importa aquilo que aparece, né? E aí eu não... O imediatismo. Exato. Então, e esse padrão do liso é essa coisa do hoje que a gente fala do sem linhas. dos 100 linhas. Então, é uma ditadura que aí a pessoa nem no momento de gestar, ela não consegue abrir mão disso. Porque é uma cobrança social muito grande Muito forte. sobre isso. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Isso é vaidade. O que é beleza? O que é beleza pro cabelo? Como você diz, esse cabelo é belo, esse cabelo... Falando em estrutura, né? A gente fala num brilho, de uma maciez. Isso não tem nada a ver com frizz. As pessoas se incomodam com frizz. O frizz, ele é normal num cabelo, porque a gente tem cabelos em fases diferentes. Então, a gente passa por várias fases e a gente não perde o cabelo todo de uma vez só. Ele cai em períodos diferentes. Então, a gente tem eles e por isso que eles ficam de diferente tamanho e você vê isso. Mas eu acho que a beleza, falando em cabelo, ela tá quando você se olha e você diz, esse é meu cabelo. Sabe? Eu me tomo. Quando eu me tomo. Quando eu digo assim, e não importa se ele é loiro, ruivo, branco, não. Ele tem que ser pra ti. Você vai se olhar e você vai dizer assim, que cabelo, hein? E hoje tem outra ditadura também, né? Que é a ditadura de assuma os brancos. Eu sou uma defensora dos sumos brancos. Não, Eu sou uma defensora de a pessoa se olhar e se gostar. e se gostar. Exato. Se gostar. A gente... Seja ela branca, seja se ela quer ficar loira, de dizer... É meu. É meu. É meu. Porque eu acho que tem uma cobrança que ela faz mal. Sim, ela excede. Ela excede, ela invade. Né? Então agora... porque é uma ditadura que... Não, o que é para você? E a gente passa a não saber o que a gente gosta. Exato. A gente perde a referência. Divertidamente, vamos assistir. Isso. Vamos assistir Divertidamente 2. E é muito isso, assim. E a gente, dentro de um ambiente de salão de beleza, a gente vê isso mais de perto. Quando a gente faz essa separação, assim, que a gente vai para a área mais da terapia capilar e da tricologia, a gente já não vê isso tanto, porque quem nos procura já tem uma patologia, já tem uma dor, né? Para eu chegar a procurar um terapeuta capilar, eu fiz muita coisa. Eu tomei muito make-up. Botei muito mega hair. Eu usei muito minoxidil. Eu fiz muita coisa. Então, hoje eu vejo... Eu acho que por isso que eu também tenho todo esse cuidado e esse carinho e porque eu procuro profissionais assim como vocês, como amparo e suporte. Porque eu consigo enxergar a dor quando a pessoa chega.
ela não está me reclamando de uma psoríase. Ela está me reclamando de uma psoríase de 20 anos. Aquilo perturba ela a vida inteira. E dói. Né? E dói. Couro cabeludo dói. Dói. Aquela sensibilidade. Então, assim, queda... Gente, tirando a queda crônica, lógico. Mas, assim, a queda, ela é o menor dos nossos problemas dentro da terapia capilar da tricologia, de verdade. Porque tem pessoas que sofrem dores por causa de estarem desreguladas, Inflamadas. descompensadas. E aí você fala... É muito, né? A gente fala assim, você come leite e glúten? Lógico. Não vai querer me tirar. Porque na nossa região é comum. Isso, por muito tempo, para mim, é o que eu falei. Para mim era a minha refeição. O meu café, o meu jantar, né? Exatamente. Então, assim, e a gente não percebe que nossos hábitos, por mais que eles sejam da vida toda, eles não são os melhores. E não vão nos trazer essa beleza que a gente quer. Nem implantando. E Nem. sabe o que me chama muito a atenção, só abrindo uma aba aqui na tua fala, é que para ti é isso, muito provavelmente, né? E para mim também muito. A pessoa te procurou, porque estava com, né? Ela tem a psoríase, mas ela foi mais pela queda do cabelo, porque ela quer ter cabelo. Ela aprendeu a conviver com a dor da psoríase. Sim. É natural, porque você já fez muitos tratamentos. Exato. E porque é dito que não tem cura. Exato. Exato. Ele é um diagnóstico que é dado para a pessoa como se ele não tivesse cura. Sendo que se a pessoa não tinha e ela começou a ter, Existe um início. existe um início, Existe né? um início. E se existe um início, a gente pode descobrir onde ele foi, como que ele foi. E se não tiver mais reversão, tem uma boa amenização do quadro. Exato. Tem né, o alívio da dor, o alívio crescimento da capilar. dor. Exatamente. E assim, ó, outra coisa. Não existe crescer cabelo em meio à inflamação. Isso é um fato. Enquanto você estiver inflamado, não cresce cabelo. Isso é Raquel, como se sabe, como as pessoas que estão nos acompanhando podem saber que está inflamado? Porque muito se fala hoje nas redes sociais, está todo mundo falando em inflamação. A gente, mesmo na área médica eles falam, mas vamos esmiuçar isso. O que é uma inflamação? Da onde ela vem? O que isso tem a ver com o intestino? Vamos. Só ia fazer uma pergunta para a Raquel. E se a pessoa está inflamada e faz o implante? Cai o cabelo. Né? Tenta talhar, vai lá e faz e cai, né? Ele Ela não tem vai... uma perca. É porque, assim, o implante, na verdade, ele cai, né? Você faz, depois de um período ele vai cair. A intenção do implante é o mesmo semear. Eu ponho o saco, onde tem ali a bulge, onde tem a produção, né? Eu faço tudo isso e implanto. Só que aí vou fazer a analogia da semente. Você joga uma semente em solo infértil, você vai perder boa parte da semente. Vai nascer algumas não tão boas, porque aquele fruto não vai estar tão bom. Então, ele já vai nascer... a gente chama de pilotorte. Ele nasce com uma deficiência vitamínica, né? E possivelmente essa pessoa tem uma perca muito maior do seu implante. Ou seja, está perdendo dinheiro. Então, Falta a Márcia aqui. Isso, Vai dizer exatamente a vozinha dela. Falta a Márcia aqui dizendo, ó. Isso, a pessoa vai perder. Vai perder. Né? Exato. Então, a inflamação, né? Como que a gente percebe? Então, claro, tem os parâmetros de exames bioquímicos, né? Que é o PCR, quando tá... nem precisa estar passando do limite, né? Até, pelo amor de Deus, se está passando do limite, a pessoa já está com o estado inflamatório bem agravado. Né? Homocisteína, hemoglobina glicada elevada, ferritina a mais de 150 para as mulheres, já são indicativos, mas antes dos exames,
né? Então, veja que interessante. Se fala mesmo isso, porque agora tudo inflama, a inflamação está na moda. Isso aí. Mas não é uma coisa que está na moda. Ela sempre existiu, só que ela tinha outros nomes. Por exemplo, o Ayurveda chama a inflamação de biotoxina ou de ama, que é o produto resultante do alimento não bem digerido. Então, quando a gente fala de 5.000 anos. Só. Então, quando a gente fala de glúten, sim. Açúcar, sim. Leite, sim. Só que para a Ayurveda, todo alimento é potencialmente inflamatório se ele não foi bem digerido. Então, por exemplo, se eu como arroz, feijão e legumes sem fome, o que é fome? É sinal de que eu estou apta para transformar aquele alimento para que ele possa ser absorvido. Então, se eu como sem fome, ele não passar por essa transformação, logo ele vai ficar fermentando lá no meu intestino e vai causar inflamação. Como que eu percebo antes dos exames que eu estou inflamada? Ou com ama, ou com biotoxina. Quando eu começo a me sentir cansado o dia inteiro, daí lá nos meus exames, vitamina D está ótima, 60, 80, vitamina B12 está 600, tá tudo lindo, ferro, ferritina, mas eu tô cansada o dia todo. Tá começando. Tá começando. Ainda não tá apresentando no exame. Exato, só que daí só algumas pessoas pensam, tô com depressão. E o médico valida, tu tá com depressão dá cansaço. Daí começa a tomar um antidepressivo. Então, esse inflamatório também. Isso. Então, cansaço o dia inteiro, saburra muito espessa na língua, então de manhã a pessoa se olha e aquela camada está muito grossa, branca e de difícil remoção. Por isso que nós pedimos para ver a língua. Ela língua é fofoqueira, ela conta tudo. Mesmo sem ela pronunciar uma palavra. Uma palavra, olha tá para a língua. A língua, o viço da pele. E por isso que essa higiene também da língua, né? Também é importante. Que é um hábito que eu fui aprender há pouquíssimo tempo. E como muda. Muda o paladar. Muda tudo. Muda muita coisa, exato. A gente começa limpando ela por fora, mas a limpeza também vem. Não, e tu tem também a possibilidade da percepção, né? Do tipo, nossa, ontem avacalhei. Isso, exatamente. Né? Tu começa a se policiar, porque tu faz aquilo de manhã, vira um hábito, você acorda fazendo aquilo. Tu já vê quando ela tá diferente. E você já percebe porque é durante a noite que fez o teu organismo tá lidando com tudo que tu fez durante o dia. Perfeito. É de noite que ele faz toda a limpeza. E aí você consegue mais rápido também se perceber, né? É uma ferramenta incrível. Né? É incrível. Coisa simples. Coisa simples, né? Simples. E, de novo, a saúde se constrói dessa forma. Exato. Na autoobservação. Outros sintomas, assim, esse é batata e as pessoas banalizam. Acordar cansado. Daí vai na clínica do sono, faz o estudo do sono, usa... Daí não dorme, porque ninguém dorme na clínica do sono. Exato. É muito aparelho, gente. É muita coisa, usa CPAP, né? E acordar cansado não é normal. Se tu acorda cansado, é porque teu corpo fez um trabalho muito grande, além da força que ele tinha para eliminar as tuas toxinas, que, como bem disse a Raquel, são eliminadas de noite. De noite. Então, tu acorda como? Cansado, pesado. Né? Então, acordar cansado, essa saburra, dores no corpo, uma dor aqui, outra dor aqui, sempre com dor. Perdeu aquele brilho do olhar, né? Tipo o peixe que a gente fala que peixe fresco é aquele que tem um olho brilhante. Quando a pessoa começa a ficar com aquele olhar opaco, também é sinal de toxina. Daí depois vem dor de cabeça constante, né? Que é sinal clássico de inflamação. De inflamação. Muita vontade por doce, por alimentos que não são apropriados, também tem a ver com a inflamação. Esses são os primeiros sintomas, daí depois vai aparecer lá nos exames. É importante falar que quando você sente alguma coisa e que no exame não aparece ainda, nas medicinas energéticas, que é o caso da medicina chinesa e da Ayurveda também, antes de aparecer no corpo, antes de aparecer nos exames, o corpo dá sinais. Ele já está dizendo, você está indo para um caminho equivocado em termos de nutrição, em termos de energia, em termos de vitalidade. Isso não é natural, eu estou fazendo um esforço. Então, quando você vai para o médico e
os teus exames estão bons, mas você não se sente bem, olhe para um outro lado. Não se conforme com aquilo de dizer o exame está bom, então está tudo bom e não tem nada de errado comigo. Se você não dorme direito, se você acorda cansado, tem dores, existe uma estagnação, existe uma inflamação. E eu volto a falar e reforçar, isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. É você se validar como um marcador de saúde. Você é seu marcador de saúde. Você é seu marcador de saúde. A sua percepção, o seu cabelo, o cabelo, né? Cabelo é marcador de saúde, unha é marcador de saúde, pele é marcador de saúde. É marcador de saúde. Externo, tudo externo. Para pensar a forma como eles fizeram aqueles parâmetros dos exames. Uhum. Não foram baseados em pessoas saudáveis só. Não. Né? Foi uma grande amostragem. Tanto que eles não usam mais o termo que se usava, parâmetros de um indivíduo saudável. Não é? É a média. É a média. Uhum. Então não dá para ter nem aquilo ali é referência. E nem aquilo lá é referência. Tanto que essa é a briga da vitamina D, né? Uhum. Que às vezes a vitamina D está lá em 20 e diz assim, não, mas no exame diz que Tá é um parâmetro dentro. normal. Não tá. Não tá. É o mínimo do mínimo para o corpo funcionar. Mesma coisa ferritina, mesma coisa B12. Uhum. Porque é uma média. É uma média, não dá de pra dizer pessoas que saudáveis e não saudáveis. Aliás, as pessoas saudáveis são poucas que entraram na média. Exato. E aí também gera um outro problema, né? Que é você se nivelar pela média baixa. É. Pela média baixa. Então, eu olho o meu exame, que acontece muito, eu tenho vitamina... Vou usar a D, já que tu usou essa referência, que é, né, clássica. Eu tô com a minha D em 40. Se eu olhar para a grande maioria da população, eu estou super bem. Uhum. Mas se eu olhar para parâmetro de saúde, eu estou longe. Principalmente se eu tenho uma condição inflamatória. Né? Estou longe. Eu tenho uma doença autoimune. Exato. Então, quem é que tem, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Quem é a pessoa que tem esse exame, que carrega esse resultado? Bem isso. Por isso que as perguntas genéricas não cabem. Não né? cabem. Ai, minha vitamina D tá tanto. Tá boa? Depende quem é você. Quem é você? Isso. Exato. E aí entra o olhar. Que hoje eu ouso a dizer que nos falta na área da saúde como um todo. Esse olhar de individualização. É olhar para a pessoa e não para o sintoma que ela carrega. Exato. Hipócrates, né? Já falava isso. Exato. Exatamente isso. Quem é esta pessoa que carrega isso, né? É. E a gente precisa cada vez mais humanizar, individualizar, né? Trazer isso, porque o mesmo protocolo que eu vou aplicar em ti, eu não posso aplicar em ti, porque ele não vai dar o mesmo resultado. Então, muitas vezes a gente vê, vou voltar para a minha área, né? Na terapia, eu acho que acontece na nutrição também. Quase nunca. A tal da fórmula mágica. Me ensina. Ou você faz o tratamento comigo, tem resultado e você pega o shampoo dela para usar. Ou gente, isso não funciona. Ou coloca tantas gotas do tal óleo num determinado shampoo. Pode, o óleo essencial é ótimo, mas é para você? Eu tenho ranço disso. Eu falo e reafirmo, eu tenho ranço disso. Primeiro que a gente precisa estudar cosmetologia para entender o princípio de você adulterar uma fórmula. Botar óleo essencial, que também é outra moda, no shampoo. Em qual shampoo? Que base ele tem? Formulado no quê? Em que pH? Mas vocês estão muito sofisticadas. Na minha época da adolescência, eu ouvia falar de botar anticoncepcional no shampoo para crescer existe cabelo. Ainda, tá? Existe anabolizante. Eu sou muito sofisticada. Anabolizante de cavalo. Meu pai. As pessoas usam, botam no shampoo e passam no cabelo. Cresce, Raquel. Cresce, claro que cresce. Onde é que cresce? Anabolizante de cavalo, fiquei até curiosa agora. Mas é isso, né? Então a gente precisa entender. Você não vai ter uma fórmula pronta. Eu canso de ouvir isso na internet. Pega o seu shampoo, 3 gotinhas de óleo de alecrim.
E se a pessoa tem uma psoríase? Ah, vai pular de alegria. Pular literalmente de alegria com óleo de alecrim. Não é? Então, assim, aí é natural. É, essa coisa do natural, tudo que é natural faz bem. Não é entre o veneno e o remédio, o que muda é a dose. É a dose. Sim, a água é natural. Água é natural. Toma 10 litros por dia pra tu ver. Tem gente que acha que é bom, não entra nessa, que tem gente que acha Vou que é me bom cancelar tomar. na internet. Eu vou ser cancelada. Não. Mas o funcionamento é um só. E isso é uma coisa muito que eu digo, de novo, né? Lá no começo a gente falou, a natureza é uma só e ela tem um funcionamento. Você pode bater cabeça o quanto você quiser para dizer que você é diferente. Exato. Eu entro na discussão do sono. Do sono, Raquel. Eu sou diferente, eu sou noturno, eu não sou diurno. Exatamente. Ai, mas eu já me acostumei assim, eu cresci assim. Minha família é assim. E o prejuízo? Não existe isso. E o prejuízo? Exato. A natureza, ela é inexorável. Ela vai te cobrar daquilo. Tu só se adaptou a algo que não é natural. Tu só te adaptou. E o nosso corpo, ele tem uma capacidade adaptativa impressionante. Impressionante. Até com o que é ruim. Sim, total. Sobrevivência, ele vai se adaptar. Exato, quando tu muda para um lugar onde a pressão atmosférica é maior, tu demora um pouco mais, mas depois é menor, tu te adapta? Sim, o corpo vai se adaptar. Ele se adapta. Ele só cobra um preço em energia. Exato. Mas ele se adapta. É a mesma coisa do todo mundo precisa de 8 horas de sono. Quem é esse todo mundo que precisa de 8 horas de sono? Já dizia minha mãe quando era criança, tu não é todo mundo. Se tem uma lição que as mães trazem... E a gente aprende. E tem que ser assim, ó. Nem todo mundo aprende. Tu não é todo mundo. Isso vale na infância, Eu isso uso vale só pra no que me vida. convém. Exato. Tu não é todo mundo. Nem todo mundo precisa de 8 horas, mas também... Não de 2, né? Não, de 2. Eu me acostumei. Eu só durmo 3 horas. Tu te acostumou, tu bem disse. Mas o não, prejuízo você tá tendo. tu vai ter. Tanto que as pessoas que trabalham à noite, elas têm... visivelmente envelhecimento, por exemplo, pele. Falando de pele, de estética. E elas têm, como dizem os chineses, diminuição de tempo de vida. Sim, diabetes, já tem vários estudos. Já tem muitos estudos. Né? Então você não é o alecrim dourado. Não. Que você vai dormir mais tarde, tudo vai funcionar em você. Vai, não. por um tempo vai. Eu sempre falo assim, um tempo vai. Funciona. Mas é um preço, né? Tem um preço. E a grande questão é que eu vejo que as pessoas não veem correlação daquilo que acontece com o que elas fazem. Então, mas eu sempre troquei o dia pela noite. Tá com uma diabetes, tá com ácido úrico elevadíssimo, que aliás, esqueci de dizer, é outro marcador inflamatório. Tá com colesterol elevado, tá com queda de cabelo. Não, mas isso não tem nada a ver com o meu dormir. Porque não é um sintoma direto, né? Ele passa por vários tecidos, então a pessoa, quer dizer, ele é direto, mas a pessoa não associa. E porque de alguma forma a gente tá vivendo num momento muito separatista, né? Sim, onde tudo é isolado, né? Tudo é Nada isolado. está correlacionado com nada. E na verdade não, né? Na verdade tudo é sistêmico. Tudo é sistêmico. Porque a importância do sono, né? Dentro da medicina chinesa, e é o mesmo relógio da medicina da Ayurveda, né? Entre 11 horas até 3 horas da manhã, se faz limpeza de fígado, de vesícula. Né? Então, este é um momento que o sangue é recolhido para esses 2 órgãos, para fazer a limpeza e desintoxicação, inclusive de metais pesados, né? Se você não está dormindo ou se você teve uma refeição muito tardia e está elaborando essa digestão, você não faz a limpeza. Imagina isso no decorrer de 10 anos. Então, o teu fígado vai sobrecarregar durante todo esse tempo. Então, muitas vezes o colesterol aumenta e a gente diz assim, mas tem que cuidar da alimentação. Do sono é importante. Às vezes, muito mais que da alimentação. Eu até reviro os olhos quando escuto isso, tem que cuidar da alimentação. Sim, tu tem que cuidar. Mas do colesterol, o que a gente come
digamos que mínimo. 25%. é da alimentação. O resto é o 75% fígado. é o fígado. É o funcionamento do fígado, 75%. Aí já passa umas Então, a raivas no meio. raiva que Já passou- passa umas raivas no meio. A sacolinha de medicamento, né? A sacola de medicamento. É medicamento para isso, é medicamento para aquele outro. Ah, agora eu Gente, tô com isso colesterol entra elevado. a utilização na área capilar do minoxidil. Super. E agora em forma oral também, porque não bastasse aplicar, Tem que agora a tomar. gente tem que tomar. O Rocutan para pele, né? Rocutan pra pele. É ótimo pro fígado. Então, aí, Tanto que tem que fazer controle de fígado para tomar, né? Então, eu não sou especialista em remédio, mas a gente sabe de tudo isso porque a gente acompanha as pessoas que vêm, que têm essa problemática e que... E sim, tem a gente- estudos também. E tem estudos e a gente orienta. Então, nós não estamos falando aqui mal de quem precisa tomar o remédio. Não. O uso indiscriminado do remédio é que é Exato. problema, né? exatamente. Exatamente. É você achar a solução na medicação sem antes fazer o básico. E é você vender, por exemplo, vou bater aqui no minoxidil na barbearia. Não, isso é do médico. Isso é do médico. Isso é do Vende médico. A gente barbearia? A área da beleza e da estética acaba passando alguns limites, de alguns limites, até que aconteça exatamente o que aconteceu com a questão do peeling de fenol. Então, como eu acho, o profissional acha que nada e nunca vai acontecer. E que vale qualquer coisa para deixar o meu cliente bonito. Satisfeito. E que ele não saia daqui e vá para um outro lugar. Isso não vale. Isso é um preço que não vale a pena pagar. Porque o risco que você corre, você não sabe quem é esse cliente. Como profissional e como cliente, né? Como tudo. Não tem como. Então, precisa se respeitar algumas coisas. Precisa entender que você... Eu, Raquel, não posso prescrever dieta. Eu posso entender. Eu posso entender. Pode dar dicas, né? Pode falar, Eu posso olha, falar tá o que eu isso, fiz. exato. É que nem eu não posso recomendar shampoo. Exato. Não posso dizer o que passar no couro cabeludo. Entende? Então, a gente precisa começar a também entender essas coisas e ou você discute e tem parcerias boas que aí você pode trocar essas ideias, ou você não entra nesse viés. Você não vai para essa linha. Porque há um risco. Claro. E é esse risco de você nem conhecer. E se a pessoa tem um problema de fígado e você está vendendo minoxidil para ela indiscriminado? De rim também, né? Porque ali nós temos Exato. que pensar De coração. De coração. Aqui agora me ocorreu uma pergunta, tá? Duas Raquéis é assim, tá? Que tu já me falou, mas eu acho que essa é a dúvida de muitos, né? Tá, então não vou passar minoxidil, não vou passar, né, nada que vai fazer mal para minha pele, mas eu vi na internet uma máscara de iogurte, ou de abacate, ou de ovo, ou o que mais que eu já vi, para passar no couro cabeludo. Então essas coisas são naturais e são alimentos. A gente Eu come. posso passar? A gente come. Alimento é para comer. Cosmético é para passar. É isso. Você tem que entender por que fala do alimento. Vamos voltar lá atrás, né? Por que se fala, vou passar um abacate. O que o abacate tem? Muita gordura. O que ele faz no intestino? Ótimo. Certo. Lubrifica. Então, ele é bom para comer. Porque se nós acabamos de falar que cabelo é sobra, não adianta eu passar o abacate. Esse abacate, ele precisa estar no meu intestino, fazendo a produção das bactérias boas, que vão me trazer uma melhora no meu cabelo. Até porque tem aquela explicação também que tu me falou, né? Pode crescer mais fungo no meu couro cabeludo. Se eu já tenho Exato. fungo, eu vou botar um alimento ali Exato. doce, os Exato. fungos vão ficar felizes, né? Exatamente. A gente tem que ter esse cuidado também. E eu posso queimar o cabelo se eu botar um óleo também, né? Posso. Se eu não usar a dosimetria certa, por isso que a gente fala que tem diferença, por exemplo, de cosmético cosmecêutico. Tem diferença. Qual é? Qual é? O cosmético, ele não tem nenhuma obrigação legislativa
de te oferecer nenhum tratamento. O cosmético, ele vai higienizar, perfumar e embelezar. Certo? O cosmecêutico, quando eu digo, este produto aqui é cosmecêutico, eu tenho a obrigação de que ele haja e que ele esteja formulado para te oferecer uma melhoria. Então, hoje eu uso uma linha que usa óleos essenciais. Por que óleos essenciais? Porque óleos essenciais está dentro da farmacopeia do Brasil, é uma droga. Então, também utilizar isso indiscriminadamente. Ele é químico, né? É Tem químico. química, né? Então, eu uso o óleo essencial porque o óleo essencial, com os estudos comprovados, ele me entrega algo diferente da essência que eu vou ter no cosmético. Tem toda uma lei, então, que regulamenta, Que testa regulamenta. e comprova a eficácia. Exatamente, exatamente. Assim como a moda do vegano. Esse produtinho aqui é vegano. E aí você vai olhar, tem óleo mineral na composição. Não é vegano. Então, assim, tudo a gente tem que aprender. A ler rótulo. A ler rótulo. Se você não quer depender de alguém te diga, você tem que aprender a ler o rótulo. E saber o que é um parabeno, o que é um sulfactante, o que é um emoliente, o que é um óleo benéfico ou um óleo não tão benéfico. Né? Então, assim, outra coisa que diferencia normalmente também os cosméticos dos cosmecêuticos. A gente tem uma gama de óleos de... Vou usar um exemplo da comida. De oliva. Uhum. Nós temos vários. Cada um com uma qualidade, certo? Então, o meu óleo de argan, que vai estar lá na minha formulação, ele também tem várias qualidades. Sim. Né? Então, o cosmecêutico, ele trabalha com produtos nobres. Uhum. Porque eu tenho a obrigação disso ter passado pela Anvisa, de um registro. Tem uma função. Tem toda uma preparação disso. O cosmético, ele vai passar pela Anvisa, pelo registro, mas ele não tem obrigação de estudo, de ciência, Nenhuma. de comprovação. Sim, ele vai te entregar Perfume e embelezamento fora. O que você está enxergando aqui. Maciez, normalmente que a gente fala de um cosmético, ele é sensorial. É sensorial. Tanto que quando você começa a usar os cosmecêuticos, a grande maioria das pessoas estranha. Uhum. Porque não tem esse sensorial. Não. Não tem. Fica macio. Não fica macio, mas o teu cabelo tá mais brilhoso. Como assim? Peraí. Não fica macio na hora, né? Mas depois ele acaba ficando macio. Mas a primeira sensação que dá quando você não, troca... na textura é. Porque, Quando você troca, porque a indústria cosmética, ela se utilizou disso, certo? Deve ter comfort lá dentro. Do encanto, né? O encanto O imediato. encanto imediato. Que a gente tem isso Pra tudo. Para tudo. Então, e muitas vezes a gente está usando um cosmético caríssimo, de valor agregado alto, e que está nos entregando ativos muito baixos. Então, ele ganhou uma visibilidade pelo marketing, mas ele, na essência, quando você vai analisar esse cabelo no microscópio, né, que a gente tem os estudos que aí tem que ser microscópios de varredura, a gente não faz isso em clínica, tá, gente? A gente faz isso em universidades, isso são estudos, são máquinas caras que fazem isso. Então, você vai pegar essa comparação, é visível, clinicamente, que um entrega o que fala e o outro embeleza. Raquel, em termos de estética, Uhum. tem muito produto na Ayurveda, né? Tem bastante. E se nós falarmos em cabelo, a Ayurveda usa muito o óleo de gergelim no cabelo, né? No couro cabeludo, no cabelo. É que não, assim, o óleo de gergelim no couro cabeludo para cabelo nunca foi dito. Na verdade, fala da propriedade calmante, né? Quando se fazia o Shirodhara, mas não falava de benefício para o cabelo, propriamente dito. Que daí depois eu descobri que não deve, né? Mas é que daí ali eles pensavam nessa Shirodhara, que é uma técnica para a questão de acalmar a ansiedade, né? Ou a massagem.
Ele deve. O óleo de gergelim, ele é bom? ele é ótimo pro cabelo. Ah, tá bom. Ele é muito... Mas é que o Ayurveda não fala disso. Né? Mas tu vê, faz sentido, né? Porque o que a Ayurveda busca quando ela faz esse rito? O relaxamento. Se eu trago relaxamento para a pessoa, em algum sentido, eu vou baixar o estresse oxidativo dela. Eu vou ter... E vou melhorar a circulação do couro cabeludo. Entende? Por que que ele tem? Talvez na haste, a gente tenha pouco benefício por ele ser um óleo de... Ele é anti-inflamatório, né? E Faz ele sentido. É que eu achei que não pudesse aplicar óleo. Pode. A gente, inclusive, Segundo a tricologia. a terapia capilar, ela vem nessa abordagem. Que é da utilização dos óleos vegetais, óleos essenciais, dessa aplicação, dessa sinergia que você faz específica para a pessoa e para a patologia. E aí tem toda essa questão também emocional. Entendido. Entende? Ah, tá. Então eu Porque achava que não trata podia... a pele, né? Trata, sim. Trata. O óleo de gergelim, isso, trata a pele. Exato. Se falava muito também do amla, que é uma frutinha que é chamada groselha indiana. Que daí a vela foi lá e patenteou para... É uma frutinha preta? É uma tipo verde. Ah, tá. É uma frutinha verde, mas fala bastante desse amla. Fala do bringaraj, que é o agrião do brejo. Que são todos óleos ou são... Essa é uma erva que é feita... Ela é macerada. Ela é E macerada. feita um chá. Ou pode tomar em cápsula também, porque vê o agrião do brejo, ele cresce em qualquer lugar. Sim. Então a Ayurveda ia muito por essas coisas. Claro, é por observação. Por observação. O fenogrego também, até eu falei para a Raik outra vez que eu fui lá, né? É uma sementinha, que é uma especiaria, daí tu coloca ela para germinar na babosa. Olha que lindo isso. Tu abre a babosa e coloca aquela sementinha de fenogrego lá, daí nasce o brotinho. Daí a minha professora, ela triturava aquele fenogrego com o broto, com a babosa, e ela fazia tipo emplastros no couro cabeludo de quem estava com o couro cabeludo vermelho. Porque a babosa é anti-inflamatória. E o fenogrego também. E aí que a gente entende que o crescimento é uma consequência. E aí nós estamos falando de tratamento de couro cabeludo. Nós não estamos falando de haste. Não, nós estamos falando de couro cabeludo. Isso. E fala também de óleo de rícino, mas daí eu também não sei que... Para o couro cabeludo. Para o cabelo crescer forte. Tem suas propriedades. Mas é toda essa questão, né? Porque a busca pelo crescimento do cabelo, ela é uma consequência. Porque cabelo é sobra. Como a gente vem falando. E como nós estamos falando de estética e vaidade, né? Também tem a questão da pele, né, Raquel? E dentro dessa medicina oriental, das duas medicinas orientais, pele é reflexo direto da qualidade do intestino e do pulmão. E, inclusive, os chineses falam muito... Os chineses não têm ruga, né? É impressionante. Eles têm 90 anos e não têm rugas. É verdade. Eles não têm rugas. E uma das coisas que a gente ouvia muito quando eu fazia aula de estética na medicina chinesa, eles não comem doce. Porque doce dá ruga. Então, para quem quer essa nova onda de esticar tudo, tira o açúcar. Né? Envelhece, né? Ele inflama, oxida. Né? Mas me fala dessa questão da estética, quando a gente fala em estética, da importância do intestino e quantas doenças do intestino são hoje diagnosticadas, né? E que podem ser vistas através da pele. Digamos assim, antes de se agravar, a gente pode identificar na pele que já tem esse problema, que vai acusar esses problemas. Sim, sem dúvida. Então, assim, né, o que a gente entende? Qual a relação, primeiro, do intestino com a pele? Né? O intestino absorve todos os nutrientes. E esses nutrientes, na primeira ordem que eles são absorvidos, vão para onde? Para o plasma, que é a parte líquida do sangue. E é esse plasma que nutre a pele.
né? Tanto que, assim, quando que esse plasma está diminuído? Quando eu estou desidratado, como é que fica a pele? Por isso que eles falam, tem que tomar água para a pele ficar bonita. Bonita. Porque tem uma relação com aquilo que eu como, com aquilo que eu absorvo. Então, por exemplo, quando eu começo a observar na pele muita acne, acho que foi essa a tua pergunta, né? Dos desequilíbrios. Dos desequilíbrios. A acne, ela sim pode ter um fundo hormonal, óbvio, aquelas que nascem, né? Aqui, principalmente nessa região. Mas, inclusive, os hormônios têm a ver com o intestino também. Né? Então, a acne nada mais é do que uma manifestação ali te mostrando que teu intestino está inflamado. Daí, depois da acne, tem os melasmas, né? E tratamento a laser para melasma. Nada contra quem faz, né? Funciona também para amenizar. Mas qual é a causa desse melasma? O que alimenta, O que alimenta é o fígado e o intestino. Começa a melhorar o fígado, começa a melhorar principalmente o intestino, o melasma vai suavizando. Rosácea. É intestino delgado inflamado, né? Então, a pele com viço, aquela pele bonita, a pele sem rugas. Claro que isso também tem a ver um pouco com a etnia, né? Claro. Sabe, claro. os pretos têm um Pelé, Não tinha uma não ruga. tinha uma ruga. Nem cabelo É. branco. É uma benção. Exato. É uma benção. Mas, sim, tem muito com a questão da oxidação do corpo, que tem a ver com o pH do intestino e o pH do teu sangue. Tem total relação. Né? Uma pele sem viço, uma pele sem brilho, uma pele inflamada, está refletindo esse intestino. Então, de novo, vai-se para uma dermato, se aplica corticoide, se toma Roacutan, e não se está vendo essa inflamação no intestino. Que mais tarde, então, a gente fala assim, né, do sistêmico. O que o intestino vai começar a demonstrar? Então, ali, em sintomas de evacuação, mas nem sempre a pessoa está ligada, vai aparecer na pele, daí ele vai começar a afetar o fígado. O intestino afeta o fígado, vai começar a subir colesterol. Ele vai começar a produzir mais ácido úrico. Esse ácido úrico vai afetar quem? Os rins. Os rins. Daí os rins vão afetar quem? A tireoide. Então a gente começa a ver quando a pessoa já chega na clínica com problema de tireoide, ela tem problema de rim, ela tem problema de fígado, então já está no estágio muito avançado. Muito avançado. E o primeiro lugar de observação, fora os sintomas evacuatórios, é a pele. É o primeiro lugar onde tudo aparece. E aí não Faz tem sentido. cabelo e não tem estética que dê conta. Não. E não tem cabelo que exista numa pele. Vou voltar a fazer analogia com a planta. Você não tem uma planta saudável num solo infértil. Não tem como. E aqui é, de novo, distal. Então, pensa que aqui demora para chegar tudo isso. Então, se está faltando, não vai chegar. E sem cabelo a gente vive, né? Então, Vive. o corpo é inteligentíssimo. Exatamente. Essa é a primeira regra que eu falo. Por que cai cabelo? Por que a terapia difundiu muito rápido, a terapia capilar no Covid? Porque foi uma doença que quase boa parte da população passou. Ou vacinou, que também teve. Ou vacinou, que também faz o mesmo processo. E isso afeta diretamente o funcionamento e o organismo diz assim, você não precisa de cabelo. Tem outras coisas para cuidar. Eu preciso cuidar do teu coração, do rim, do fígado, Do de pulmão. tudo isso que está sendo Perfeito, é atacado. muito bonito É a muito forma lindo. como o organismo É age. muito lindo. E ele vai desconectar cabelo. O que eu posso fazer? Por isso que eu digo que se alguém, eu falo isso lá na minha cadeira, se alguém te prometer que vai parar a tua queda de cabelo, instantaneamente, foge. Porque parar essa queda de cabelo, primeiro que existe um ciclo, porque ela veio de alguma coisa, ela veio de algum lugar, ela é fruto de 2, 3 meses atrás do que você fez ou passou, e ela tem um ciclo para terminar, e está muito relacionado se a gente consegue fazer essas intervenções rápidas. Intervenções Alimentares. De mudar hábito De mesmo. mudar hábito. E aí a entrada do cosmecêutico entra muito rápido nisso.
Porque aí você atua ali. O cosmecêutico, ele atua ali. Né? Ele vai minimizar, vai deixar que isso atinja menos. É Então, um trabalho em conjunto, né? exatamente, não tem Se como. não existe um profissional milagroso que faz tudo e que vai resolver tudo. Assim como não existe um produto. E se ele te promete isso, foge. Corre. Nem se custar bastante. É cilada, Bino, é cilada. Reza a lenda que se for bem caro, funciona. Isso é outra coisa, né? Que aí a gente é pego pela vaidade. Pela vaidade. Pela vaidade de pagar mais caro. De poder pagar mais caro. Exato. E às vezes tão como tu estava falando, o cosmético é muito mais caro do que o... É muito mais caro do que o cosmecêutico. Quando as pessoas descobrirem isso, quando as pessoas descobrirem que o cosmético é muito mais caro que o cosmecêutico e te entrega muito menos benefício, eu acho que vai dar uma balançada na indústria do cosmético aí. Por que o homem perde mais cabelo? Porque o homem fica mais calvo, aliás. Porque o homem tem o hormônio testosterona mais atuante. Essa é a primeira função. A gente tem, quando acontece todas essas disfunções e a gente tem um aumento, né, da testosterona ou uma queda da testosterona, a gente tem uma enzima que está no nosso corpo e que faz diversas funções, que se chama 5-alfa-redutase. E ela, em sobra, ou ali em excesso, que nem a gente diz, sobra de tempo, que ela não está sendo ocupada no que ela deveria estar fazendo, e são muitas funções, ela ataca o folículo piloso. Então, ele fica... E isso no homem, né? Ela não tem o que fazer? Isso vale para tudo. A pessoa que não tem o que fazer também incomoda. Isso aí. Desculpa a piadinha, mas eu não vou Mas é sobre isso. Essa enzima, ela ela é exacerbada. É uma desocupada. É uma desocupada. E aí a gente tem intervenções. Por exemplo, a gente fala que quem tem calvície ou alopecia androgenética precisa fazer atividade física, musculação. Por quê? Porque essa enzima ela está relacionada a fazer a diminuição do processo inflamatório do músculo quando eu faço um exercício. Então, se ela está ocupada, ela não está atacando o folículo piloso. Quanto mais ficar sentada assistindo TV, então mais cai cabelo. Mais careca vai ficar. Isso eu observei na prática. Na prática. Porque eu tenho isso. Uhum. E quanto mais atividade física eu faço, menos cabelo cai. Exatamente. Porque ela está ocupada fazendo o trabalhinho Isso aqui é dela. uma testemunha de vossa verdade. A gente gosta de testemunhos. A gente só trabalha com testemunhos. É verdade. Porque é sobre isso. Você precisa vivenciar isso. Aí você entra com o cosmecêutico, que é um bloqueador. Que a gente já tem essa tecnologia no cosmecêutico. Um bloqueador de 5-alfa-redutase. Adianta eu entrar só com o bloqueador? Não. Não, porque eu tenho que fazer toda. Então, por isso, de novo, os implantes ganharam força. Porque para eu diminuir essa queda de cabelo, eu preciso fazer uma mudança. Aliás, essa é outra questão. Intervenções cirúrgicas. Que entra nessa linha do implante. Eu, de verdade, estou pasma assim, com a quantidade de bariátricas. Uhum. Eu não estou dizendo que tem pessoas que não precisam fazer. Óbvio. A minha pergunta sempre é assim, será que todas as pessoas que fazem necessitam? E quais as consequências disso quando a gente faz essas intervenções? Seja um implante sem as mudanças, né? E as bariátricas, Raquel? Pois é, né? Aquela tal da coisa, elas começaram por uma necessidade real. E daí se vulgarizou, né? Inclusive, muitas pessoas comem para ganhar peso para poder fazer a bariátrica. Isso eu ouvi esses dias um relato de uma cliente. Que precisa chegar num peso Isso, ideal. tu precisa chegar num peso para fazer. Então, veja a que nível chega, digamos que a pessoa se achar incapaz, e eu não digo de ela ser incapaz, ela se... É uma crença. É uma crença, ela se acredita incapaz de mudar, e eu não julgo, não culpo ela também,
Porque a forma como a nutrição ocidental é construída, ela mete medo, ela taca o pavor, a pessoa vai ter que passar... Tanto que eu detesto aquela frase, quer emagrecer, fecha a boca. Nem sempre, Nem né? sempre. Nem Às vezes sempre. precisa abrir a boca, né? Exatamente. Precisa se alimentar. Enfim, mas senão, sem me alongar muito, porque senão a gente entra em outro viés, mas é isso. Então as pessoas acabam comendo para fazer a bariátrica, né? O que é a bariátrica? O que ela é? Uma solução rápida, né? Para uma E que dor. ela traz muitos prejuízos que não são falados, né? Exato. Não Nem para o são paciente que vai falados. fazer. Muito menos para esse, Não. né? E eu acho que é muito importante, assim, em termos de nutrição. Isso é uma agressão gigante, né? Gigante. Essa pessoa vai ter que ficar, se ela não fizer um acompanhamento nutricional muito certinho, ela vai ter que fazer bolsinha de Noripurum pro resto da vida. O que é? Ferro? E ela precisa fazer suplementação. Suplementação. Não tem como E assim boa. dizer. E boa suplementação. Não é qualquer Que uma. a maioria das pessoas que eu vejo que fizeram bariátrica, elas fazem por um tempo e depois não fazem Porque é mais cara. porque é cara. A boa é cara. É cara. Exatamente. E aí dá uma série de problemas que também vão reverberar, que a gente vai ver na pele e vai ver no cabelo, e que às vezes é a única coisa que leva essas pessoas a observarem isso. E ainda bem, graças a Deus, que a pele e o cabelo mostram isso, né? Exato. Porque realmente elas estão absolutamente desnutridas. Infertilidade. Infertilidade Eu é... escutei já 2 pacientes minhas que fizeram bariátrica para poder engravidar. Queridas, porque elas não conseguiam diminuir o peso, queriam engravidar. Os médicos diziam que elas tinham que perder não sei quantos quilos para engravidar, que não é verdade, né? Que obviamente que tu precisa controlar isso, controlar. mas não é impeditivo de tu engravidar, né? Com alguns cuidados, enfim. E eu não me vi nem na coragem, obviamente, de falar que isso só impossibilitou mais ainda a gestação. É verdade, porque você absorve menos nutrientes e pior, você vai ter menos qualidade De nutrição daquele bebê. Para daquele entrega de nutrientes para o bebê. pro bebê. E depois para amamentar. Exatamente, tudo, né? E aí Porque a falta... amamentação, como dizem os chineses, a amamentação é sangue em forma de leite. Sim, é o plasma, É né? o plasma. Exatamente. E aí cabelo não existe. Pós-bariátrica a gente vê. E é uma reclamação bem recorrente. E leva, clinicamente falando, assim, leva bastante tempo para recuperar o cabelo. Se é que consegue recuperar da forma como ele era antes da bariátrica, assim. A gente vê um afinamento capilar acontecer muito severamente. E isso se mantém, né? Diferente, por exemplo, de quando a gente vê isso no câncer, que a pessoa passou por uma químio, um processo de químio. Aquele primeiro cabelo que nasce, ele nasce diferente, porque existe uma deficiência também ali de vitaminas e tal. Mas depois a pessoa se restabelece e esse cabelo volta. Na bariátrica, a gente vê isso muito mais demorado. Muito mais demorado. Mais do que uma químio. Tu vê, né? Mas por que, Raquel? Imagina, você perde a capacidade. Na quimio, ok, você tem... É momentâneo. destruição, é momentâneo. Mas é momentânea, na bariátrica é permanente. É permanente. Exato. O dano é permanente. Você fez uma intervenção no corpo. Faz todo sentido. E o bariátrico, eu reafirmo, eu acho que todo bariátrico deveria usar cosmecêutico. Ele precisa conhecer esse viés de atuação. Porque ele consegue ter uma melhoria da qualidade, assim, bem significativa do cabelo. E essa questão da suplementação, eu chego a dizer que ele passa a ser até uma negligência da pessoa. Porque eu acho que é dito, né? Isso é uma coisa que é dito e reforçado e tá muito claro. Então, se a pessoa hoje não negligencia pós-bariátrica na questão de suplementação, é uma escolha bem... É que o que se vê, né, na maior parte dos casos, até hoje na live a gente estava falando isso. A pessoa suplementou por um tempo, fez a bariátrica, está se sentindo bem? Sabe o que eu vejo, Raquel? Ela não pensa que é para a vida Que é para a toda. vida toda.
Porque ela nunca mais vai E absorver. todos nós, quando a gente se sente bem e que a gente melhora, a gente tem Bem, aquele mecanismo de relaxamento, sabe? E E tem aí- uma coisa que eu, só complementando isso, outra coisa que eu vejo também, que falando de um lado de uma pessoa que luta com sobrepeso há muitos anos, tá? A magreza é uma falsa boa saúde. Sim. Total. Total. Então, a pessoa olha, por exemplo, para uma pessoa com mais peso, ela logo acha Que tá doente? que eu tô doente, Aham. né? E aí olha para uma pessoa magra e logo entende que essa pessoa é saudável. Entende mal, né? E isso mas eu acho que isso é um tabu que precisa ser quebrado, Nossa, muito forte. Muito forte isso. né? Eu falo que a gente vive numa sociedade gordofóbica. E mais muita coisa fóbica. Muitos Não é? fóbicos. Muita coisa. Mas Muito eu fóbico. digo, eu Gordofóbico. acho que o gordofóbico, e aí entra nesse sentido de saúde, de eu olhar só a pessoa com sobrepeso Como doente. como doente e o magro como saudável. E aí, se eu faço uma bariátrica, eu me olho no espelho, e aí eu já tenho esse tabu. Então, eu me olho no espelho e me vejo e me reconheço magra, eu me iludo. Que eu tô Que eu tô saudável. saudável. Sim. Isso eu escuto Sim. diariamente na minha prática clínica. Ou a mulher que vem bem magrinha e diz, eu só estou te procurando porque me deu um problema no intestino ou qualquer um outro, porque eu sempre comi de tudo porque eu não tinha problema para ganhar peso. Ou, eu me cuido, mas meu marido que não ganha peso, Isso. não adianta eu falar isso para ele. Aham. Como se... É isso. Só o ganhar peso fosse o problema. O marcador de O saúde. marcador. É o marcador De de insaúde. De insaúde. Né? Exato. E não é. E não é. E de fato não é. E isso é uma coisa que eu observo já tem bastante tempo. Mas eu não engordo, então eu posso comer chocolate. Não, você não pode comer chocolate. Mas tem várias outras coisas que se fala e eu não sei como se propaga. Até agora eu me lembrei da Márcia, se ela estivesse aqui, eu vejo muito isso. E isso vale para tudo, né? Que a gente estava falando do marcador de saúde. Marcador até de dinheiro, cara de rica. Aham, Isso. Aprenda a ter cara de rica. aham. E? E o que tua cara de rica tá E dizendo? o saldo bancário, Saldo meu bancário amor, zerado, ele porque é para de ter rica. cara de rica... tu Mas tem que- aqui entra a questão da estética, Estética. né? Aprenda a mostrar que você está saudável, mesmo que você não esteja. Isso. Para os outros Né? verem. Então, o meu cabelo eu vou arrumar, vou ficar com cabelão, vou botar mega hair, porque eu vou ficar com cara de Saudável. mas eu não estou. Exato. E aí a gente entra no mundo do parecer. Do ser, parecer. E dessa busca que a gente tem pela aprovação do outro. Do outro. do E outro. sem falar que tem uns biotipos diferentes, né? Como a gente vê no Tem. Ayurveda, biotipo kapha. Somos eu e a Raquel. Mulheres maiores, de uma estrutura maior. Daí o sofrimento que a gente se submete Pra ficar pequenininho. para ficar magrinha, sequinha. Quero pesar 40 quilos, Raquel, te vira. Exato. Eu estava tem, falando para né? Raquel aqui no carro, quando a gente estava vendo, que eu, por conta de uma postagem, descobri que quando eu era adolescente eu tinha distorção de imagem. Sim, eu Tu também. vê? Total. Exato, por quê? Porque a gente, na nossa estrutura grande, e olha que na nossa época não tinha Instagram. Ainda bem, graças E a a gente Deus. já, né? Glória a Deus que E a não gente tinha rede já- social. Exato. E a gente já se comparava e já se achava, meu Deus do céu, eu estou imensa. E eu não E nem tinha era. nada lá para tirar. É isso aí. Né? Então, essa coisa do padrão do esticado, o padrão do magro, o padrão da cara de rica, é adoecedor. O padrão da loira, o padrão Da lisa. Da lisa, o padrão da crespa, o padrão que tem que ser todo mundo agora, que tem que ser assumir os brancos. É tudo padrão, é tudo querer colocar as pessoas Cadê dentro eu? de uma caixa. Mas a questão toda é que você vai contra a criação. Porque se Deus nos fez únicos, quem é você na fila do pão para querer impor um estilo de vida para todos? Porque não faz sentido. O Criador criou tudo. E aqui entenda-se o Criador aquilo que Você acredita. você acredita. Mas o Criador nos criou
A gente não é igual a esses copos. Mas a gente faz de tudo para ser. Para ser. A gente quer ser objeto, sendo que a gente é toda essa vitalidade, toda essa autenticidade, toda essa coisa única. Nossa, que fala bonita. A gente quer ser objeto, sendo que a gente é toda essa totalidade. Eu escreveria isso. E é Que fala verdade. verdade. E é verdade. Eu quero me anular. Mas é. É o que eu falo assim, que nós vivemos no primeiro e no segundo chakra. A gente vive para sobreviver e para procriar. Criar alguma coisinha, assim, né? Mas a dimensão do ser humano, que é ser. Porque não existe ser macaco, ser leão. Não. Só existe ser humano, que é a nossa capacidade de ser. Né? Ela está a partir do coração. É onde você se reconhece como não objeto. É quando você se reconhece como um indivíduo, como Shen, que a gente diz, né? Os olhos brilham. A gente reconhece a qualidade do Shen pelos olhos. Sim, os olhos são a janela da alma. Exato. Né? Então, a pessoa está toda bonita, arrumada, maquiada, ou bem vestida, com um terno italiano, mas não tem brilho no olhar. E aí de nada vale. Aí eu entro naquele conceito que é beleza. O que é beleza? O que é de fato beleza? E isso aí é realmente importantíssimo, né? Mas isso é uma conscientização. E isso é muito dolorido, você passar por esse processo de se identificar fora de algo, como sendo único. Fale disso. Hoje a Raquel está filosófica. Fale disso, Raquel. Profundo. Não, mas é sobre isso. Eu vejo isso muito nessa questão do cabelo. Por exemplo, se assuma branca. Ok, mas e se a pessoa aí chega na frente do espelho e ela não se reconhece branca? Ela não... Eu sou morena. Tá aí a fonte criadora. Eu sou morena. Se tu me deixar morena, eu não me reconheço como. Eu preciso ir para algum lugar que me diga que o loiro não combina comigo? Eu fiz isso. Eu fui para um curso de visagismo, que agora está super em alta também, é outro assunto, que me disseram que eu não podia ser loira, que eu tinha que ser morena, que eu tinha que cortar o cabelo de um jeito, que combinava mais, que eu ia rejuvenescer. Se eu mostrar a foto desse dia e hoje, naquele dia eu tinha 70 anos. Mas Porque você entrou num personagem que te impuseram. Pronto. É sobre isso. eu sou Fabiana, me reconheço como Raquel. Mas é que tu é dúbia, né? Tu tem dois as nomes. duas. Então, tu pode ser a Fabiana e a Raquel. Não tem problema nenhum. Mas é isso, é de você... E aí, esse processo é doloroso, porque eu tenho que dizer para as pessoas, eu não gosto. E aí, eu caio no risco de a pessoa não gostar de mim porque eu não gosto. E aí, a gente entra nesse looping. E muitas vezes a gente não faz. Processo terapêutico. Quem Terapêutico. se toma não tem medo de dizer não. É isso. Mesmo que ela não seja amada. Porque, sim, a gente pode não ser amada, a gente pode... Tem gente que não gosta de mim, e tá tudo bem. E tá tudo certo. Tá tudo bem. E a gente não vai agradar todo mundo, não tem como. Volto a Até dizer. porque você não é todo mundo. Tu sabe que no Ayurveda a gente fala dos biotipos, né? E daí tem o biotipo Kapha, que é esse nosso, vosso em comum, e fala que o grande lema do Kapha é aprender a dizer não. Não para os outros E para si. e não para si. Qual o maior medo de Kapha? Não se sentir amado. Faz todo sentido. O amor é um... Nessas filosofias, que eu acho que é muito mais que uma medicina, está incorporado toda uma cultura, toda essa integralidade do ser. Né? Então, quando se fala isso
dentro da medicina chinesa, dentro da Ayurveda, e que eu acho que a Raquel está incorporando muito isso dentro da tricologia, né? Porque não tem como, é porque são 6 anos de clínica já, clinicando, né, fazendo. E aí você vê que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Para aquilo ter sentido. E não tem sentido só tratar o corpo. Não tem sentido, porque as emoções vêm muito antes. Exato. O corpo é yin. O que se manifestar aqui já passou pela emoção. Já passou antes por questões sutis. Exato. A última parte, aliás, quando está no corpo é mais difícil de tratar, né? Por isso que a gente diz assim, quando você não apareceu no exame ainda, é hora de tratar. Exato. Este é onde o está momento, o sintoma. Isso aí. Esse é o momento exato para tratar. Não está ainda aparecendo. Quando aparecer no exame, é mais doloroso. Mais difícil. É mais difícil. Precisa mais comprometimento. Você já se destruiu emocionalmente, parece tudo muito difícil. Uhum. E essa é uma grande batalha nossa de ensinar isso. Que nem escuto. Ensinar isso. Eu consumo leite porque no meu exame deu que eu não sou intolerante à lactose. Isso aí. Eu consumo glúten indiscriminadamente porque não diz que eu tenho problema O com exame glúten, não não dá? sou celíaco. Mas se a pessoa fizer o teste, e aí eu volto na questão do testemunho. Teste que você... com ela. Isso. Por isso que é testemunho. Aham. Você tem que fazer. É isso aí. Para falar. Você percebe. Sim, é No diferença. seu organismo. Fica uma semana só. Nem. Não, uma semana é um bom período. Mas assim, tu já percebe. A diferença, Você vê a exatamente. diferença quando você consome de volta o alimento. Porque a gente vai e volta. Vai e volta. Isso é outra coisa que a gente O precisa... sintoma, sim. ele é determinante, né? Mais do que qualquer coisa. Só que como a gente está tão desconectado e buscando essa aprovação fora, e nos padrões a gente não vê os nossos sintomas. Exatamente. Aí quando a gente vê esse sintoma, ele está gigante. E este é o objetivo deste podcast, foi desde o começo, né? De oferecer para você o melhor que eu testemunhei, que eu vivi, que eu aprendi, né? E que eu quero compartilhar com vocês todas essas fontes, né? De diversas fontes, porque eu acredito que a verdade ela não está num lugar único, ela é uma composição de experimentos, mas que tudo vai ao encontro ao natural. O que é natural? O que é da natureza? Pode haver intervenções? Sim, desde que não seja antinatural. Desde que eu não vá totalmente contra aquilo que é o fluxo da vida. Então, por isso que sempre os nossos temas vão falar de coisas que às vezes incomodam. Que é dizer, faça a tua parte. Se olhe, se tome. Tenha coragem de ser você. Como a Raquel disse, às vezes dói no começo, mas é libertador. É libertador fazer isso. Raquel, não quero perder a oportunidade de falar de um assunto que está muito em voga, doença de Crohn. Uhum. Né? E outras doenças do intestino. Por onde tu quer que eu comece a abordar? Sintomatologia? Sintomatologia, gravidade disso, né? Como se chega a uma doença dessas. Aham. Então, ela é uma condição inflamatória já crônica, né? Ou seja, ela foi negligenciada por muito tempo no organismo. O que eu vejo que é o impossibilitante do tratamento? A demora no diagnóstico. Que não é um diagnóstico, ai meu Deus, complicado, que exige um exame muito refinado. Não. É igual quando você vai para fazer o exame para ver se tu é celíaco ou não. É uma biópsia e resolve. Mas até se chegar lá, se trata uma artrite, se trata outras coisas. Então, muito parecido é essa doença. Né? Porque daí a pessoa, assim, ela não tem um sintoma único que caracteriza ela. Uhum. A pessoa pode ter um intestino muito solto. Só. Né?
Daí depois tu vai lá e tu faz os exames e daí de vez em quando ele prende. Ou ela pode ser muito constipada. Intestino preso, bolinha, e daí do nada ela tem uma diarreia. Já tem outros sintomas que é intestino preso, intercala com intestino solto e urgência em evacuar. Então, por conta dessa diferença de vários sintomas, se demora para se chegar no diagnóstico. Daí se chega no diagnóstico. Daí o tratamento que os médicos dão, qual é a alimentação? Não. Medicação. Medicamentoso. O que inflama ainda mais. Num primeiro momento, ele faz o quê? Ele alivia os sintomas. Claro. E é necessário ter Necessário, porque já está num estado inflamatório tão crônico que só a alimentação ali demoraria muito tempo para chegar e a pessoa fica muito sofrimento. Então, medicamentoso, e muitos dizem, tu vai ter que tomar para o resto da vida. Ah, mas a alimentação? Ah, tá, sim. Come legumes. Não, salada. Ainda eles dizem, né? Só comer salada, mas não se menciona carne vermelha. Né? Não se menciona nem sequer, por muitas vezes, os inflamatórios, que é o glúten e a lactose. Daí o que acontece? A pessoa continua tomando remédio, se sente bem, e muitas vezes ela chega para mim e diz, eu tinha síndrome, mas está tudo bem agora. Porque eu tomo remédio. Porque eu tomo remédio e eu consumo de tudo. Né? Então é um grande problema, porque o que essa síndrome traz? Uma deficiência de absorção a longo prazo. Esse intestino inflamado, ele não vai estar absorvendo nutriente como um outro. E a gente tem 7 tecidos para nutrir. O último tecido é o tecido nervoso. E ele que não foi nutrido por um longo período, vai se chegar, então, quando essa pessoa tem ali 50, 60, 70 anos, de uma vida onde ele recebeu muito pouca nutrição. Se ele recebeu pouca nutrição, as doenças degenerativas começam a acontecer. Então, Alzheimer, Parkinson, isso a ciência moderna já fala, né? Mas o Ayurveda já falava isso há 5.000 anos atrás. Não tinha esse nome moderno para as doenças, Sim. mas se falava de novo Dos sintomas. Dos sintomas. E daí, se tu for ver toda a retratação lá da sintomatologia de um livro de 5.000 anos atrás, vai dizer, isso daqui é Alzheimer. Isso daqui é Parkinson. Sim, agora a gente tem nome. Agora tem nome. Tá Eles não sabiam que tinha batizado. hormônio, nem que... Exato. É que não tinha tecnologia para investigar, né? Era como o tem hoje. sintoma, exatamente. E daí eu também que se pensa do Ayurveda, ai meu Deus, está falando de horóscopo, de zodíaco, porque fala de ar, de terra, porque eu sou de touro. Gente, não tem nada a ver. É uma confusão grande, né? É uma confusão danada. Mas isso acontece muito, né? A gente analisa tudo. Às vezes as pessoas perguntam, cortar o cabelo na lua influencia? Sim. Lógico. Você Óbvio. faz parte da natureza. Óbvio. Não está desconectada. Não tá de novo, a gente volta para aquela questão. Você não está desconectado. Exatamente. Mas eu acho que o grande aprendizado é você entender que você é o seu marcador de saúde. Sim. Então, observe o seu sintoma. O seu sintoma. Hoje, né, eu ainda falei que uma cliente chegou me relatando vários sintomas. E aí ela me disse, mas eu fiz um monte de exames e eles estão todos normais. O médico disse que eles estão bons. Estão todos normais. O papel tá bom. E você? Mas você está apresentando sintomas. É o que eu falo brincando, exame não é diploma de saúde, né, gente? Exato. Amor. E daí, só para complementar, né, então, a síndrome de Crohn, o que acontece? O emocional é uma das coisas também que mais impacta, né? Tanto que a via de tratamento é a alimentação, a correta, né? Alimentação, medicamentosa e psicoterapia. Como toda e qualquer doença. Toda a doença é um sintoma do seu corpo. É o seu corpo dizendo, tem algo errado na forma que nós estamos conduzindo a nossa vida. E eu estou conversando contigo. Por favor, me escute. Por favor, me escute. Desde uma queda de cabelo,
até o intestino, até o reumatismo, até quebrar uma perna. É o teu corpo falando contigo. Cabe a você escutar. Exato. Cabe a você escutar. Eu quero pedir para vocês um fechamento final. O que vocês querem deixar como mensagem de tudo isso que nós falamos? A saúde, ela é um contexto. Em qual contexto você está no momento? E você precisa entender que você pode mudar o seu contexto. Você, diante de qualquer situação, você pode mudar e fazer resultados diferentes. Precisa de conhecimento, precisa de bons conselheiros, aqui entenda profissionais, que você se identifique com eles para que isso seja uma troca transparente. Eu não posso mentir para minha nutricionista. Eu não posso mentir para minha terapeuta. Porque isso é você mentir para si mesmo. Uhum. Você não está mentindo para o outro, você está mentindo para você. E aí você não muda o contexto, e aí você não tem resultado. Então, o resultado de uma saúde que a gente tanto fala e tanto almeja é um contexto, é um quebra-cabeça, e você vai todo dia aprendendo uma coisinha nova e você vai botando uma pecinha ali. Uma coisa que ficou bem latente hoje, desde o final da live, que eu gosto muito desse conceito da Ayurveda, que ele fala que a saúde não é uma finalidade. Ela é um meio. Um meio para quê? Para a plenitude, para a alegria, para a consciência, porque quem tem uma consciência clara quando tem algum mal que te aflige? Quem tem criatividade sentindo dor? Tu tem até às vezes, mas pouco. Pouco. Quem tem clareza de pensamento quando tu está com o corpo inflamado? Quando tu está com qualquer incômodo? Não tem. Então, a saúde, ela é um meio para te viver uma vida plena, com as tuas realizações. E essa vida plena, ela não está atrelada somente a teus bens financeiros, ao que tu conquistou profissionalmente. Plena é estar presente, estar executando tudo aquilo que tu pode dentro das circunstâncias e das condições que tu tens. Que a gente confunde, às vezes, por essa falta de diferenciação de conceito. Plenitude, tu se imagina acima de tudo, vivendo sem problema. Não existe isso. Não existe plenitude, é tu estar íntegra com todas as partes, fazendo o melhor que tu pode dentro de tudo que tu tem, com uma consciência clara. Essa é a finalidade da saúde. Tanto que se diz, né? O alimento integral é aquilo que não foi retirado nada dele, que ele está inteiro. Então, sejamos integrais. E nesta integralidade, lembrando sempre que esta experiência humana, porque é uma experiência que nós estamos aqui vivendo, né? Ela pode ser mais leve, ela pode ser mais alegre, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, porque saúde é também saber lidar com o momento como ele se apresenta. Total. Nem todos os dias vão ser alegres, felizes, saltitantes. Tem dias que a gente tem problemas para resolver, a gente tem situações difíceis, a gente tem lutos a enfrentar. Mas que a gente possa enfrentar isto e viver isto sem perder a plenitude da vida. Enquanto estivermos aqui, que seja leve, que seja deliciosamente vivida. Muito obrigado a vocês. Eu adorei. Vocês são demais Raquéis. É muita Raquel. Duas Raquel incomoda muita gente. Duas Raquel incomoda muita gente. Nos acompanhem e muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, não.